Ilíada, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 18. Desse modo, combatiam como se fossem fogo ardente. Porém, Antíloco, de pés velozes, dirigiu-se como mensageiro a Aquiles. Encontrou-o à frente das naus de chifres direitos, pressentindo no coração aquilo que estava para se passar. Desesperado assim dizia Aquiles ao seu magnânimo coração: ai de mim, por que razão os aqueus de longos cabelos estão sendo empurrados para as naus através da planície? Que os deuses não façam cumprir dores funestas ao meu coração, como as que outrora me declarou minha mãe ao dizer-me que, estando eu vivo, o melhor dos mirmidões, pelas mãos dos troianos, abandonaria a luz do sol. Na verdade, morreu o filho valente de Menécio, desgraçado, mas eu lhe ordenei que, após ter repelido o fogo ardente, as naus regressasse e não combatesse à força com Heitor. Enquanto isso pensava no espírito e no coração, chegou junto dele o filho do excelso Nestor. Vertendo lágrimas escaldantes, deu a triste notícia. Ai de mim, ó filho do fogoso Peleu, demasiado funesta é a notícia que ouvirás, provera que nunca tivesse acontecido. Patroclo tombou, em torno de seu corpo estão combatendo, do seu corpo nu, pois suas armas têm Heitor do elmo faiscante. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se apoderou de Aquiles. Levantando com as mãos a poeira enegrecida, tirou-a por cima da cabeça e lacerou seu belo rosto. Sobre sua túnica perfumada caiu a cinza negra, e ele próprio, grandioso na sua grandiosidade, jazia estatelado na poeira e com ambas as mãos arrancava o cabelo. As servas de Aquiles e Patroclo tinham arrebatado como espólio, gritaram bem alto na angústia do coração e correram porta fora, junto do fogoso Aquiles. Todas com as mãos batiam no peito e cada uma delas se enfraqueceram os joelhos. Por seu lado, Antíloco lamentava-se e chorava muitas lágrimas, segurando nas mãos de Aquiles, que gemia no seu glorioso coração. É que receava que com o ferro ele cortasse a própria garganta. Medonhos foram os gritos de Aquiles, ouviu-o a excelsa mãe. Sentada nas profundezas do mar, junto do ancião seu pai, logo lançou um grito lulante e as deusas vieram rodeá-la. Todas quanto eram Nereides nas profundezas do mar. Estavam lá Glauce, Itália e Simódoce, Neseia, Espeio e Toa, e Ália com olhos de plácida tora, e Simotui, e Actaia, e Limoreia, e Mélite, e Aira, e Anfiote, e Ágave, e Doto, e Proto, e Ferusa, e Dinâmine, e Dexâmine, Anfínome, e Calianeira, Dóris, Pânope e a gloriosa Galateia, e Nemertes, e Epseudes e Calianassa, e estavam lá Clímene, e Aneira, e Anassa, e Moira, e Oritia, e Amalteia de belos cabelos, e outras que eram Nereides na profundeza do mar. Delas se encheu a gruta luminosa, todas juntas bateram no peito, e foi Tétis que deu início ao lamento. Ouvi-me, Nereides, minhas irmãs, para que escutando fiquei sabendo todos os sofrimentos que tenho no coração. Ai de mim, desgraçada, infeliz parturiente de um príncipe, eu que dei à luz um filho irrepreensível e forte, excelso entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei, como árvore em fértil pomar, mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion para combater os troianos. Porém, nunca mais o receberei de novo, regressado para casa, no palácio de Peleu. Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, sofre. Embora eu vá ter com ele, em nada o posso ajudar, mas irei para que veja meu filho amado, para que ouça qual foi o sofrimento que lhe sobreveio afastado da guerra.
Assim dizendo, abandonou a gruta e as Nereides foram com ela chorando. Em volta delas, as ondas do mar se fendiam, e quando chegaram a Troia, de férteis sulcos, emergiram para a praia, umas atrás das outras, lá onde cerradas estavam as naus dos mirmedões, em torno do veloz Aquiles, do filho que gemia profundamente e se acercou à excelsa mãe. Com um grito ululante, acariciou a cabeça do filho e, lamentando-se, proferiu palavras aladas. Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não escondas o pensamento. Em teu benefício, essas coisas foram cumpridas por Zeus, tal como quando antes imploraste, elevando as mãos, que todos os filhos dos aqueus, junto às popas, ficassem encurralados, precisados de ti e sofrendo dores indignas. Suspirando profundamente, lhe respondeu Aquiles de pés velozes: minha mãe, na verdade essas coisas cumpriu para mim o Olímpio. Mas que satisfação tenho eu nisso, se morreu o companheiro amado, Patroclo, a quem eu honrava acima de todos os outros, como a mim próprio. Perdi-o, e Heitor, que o matou, despiu-lhe as armas, grandes e velas, maravilha de se ver, presentes gloriosos que os deuses deram a Peleu no dia em que te honraram para a cama de um homem mortal. Provera que entre as imortais deusas marinhas tivesses ficados a viver, e que Peleu tivesse desposado uma mulher mortal. Mas agora que para ti também cheia a dor desmedida, pelo filho morto que nunca mais receberás de novo, regressado pela casa, visto que meu ânimo não me compele a viver entre os homens e com eles coexistir, se primeiro Heitor não perder a vida golpeado pela minha lança, e pagar a expoliação de Patroclo, filho de Menécio. Respondendo-lhe assim, falou Tétis, vertendo lágrimas: ai de mim, será rápido teu destino, meu filho, pelo que dizes, pois logo a seguir a de Heitor está a tua morte preparada. Muito agitado, lhe respondeu então Aquiles de pés velozes: que eu morra logo em seguida, visto que auxílio não prestei ao companheiro quando foi morto. De veras longe da sua pátria, morreu e precisou de mim como repulsador da desgraça. Mas agora já não regressarei à amada terra pátria, nem serei luz para Patroclo, nem para os outros companheiros, que numerosos foram subjugados pelo divino Heitor. Mas jazo aqui junto às naus, fardo inútil sobre a terra, eu que não tenho igual entre os aqueus vestidos de bronze na guerra, embora na assembleia outros sejam melhores. Que a discórdia desapareça da vista dos deuses e dos homens, assim como a raiva que leva o homem a irar-se, por sensato que seja. A raiva, que muito mais doce que o mel a escorrer, aumenta como se fosse fumo no peito dos homens. Foi assim que me irou Agamenon, soberano dos homens. Mas a essas coisas permitiremos o já ter vencido. Apesar da dor, refreando o coração no peito, porque a necessidade a tal obriga. E agora irei ao encontro de quem a cabeça amada me matou. Heitor, meu destino acolherei na altura em que Zeus quiser cumpri-lo. Assim como os outros deuses imortais, nem a força de Heracles fugiu ao destino. Ele que mais amado foi pelo soberano Zeus Crônida. Também a ele o destino subjugou e a raiva malévola de Hera. Do mesmo modo, também eu, se igual destino me foi preparado, haverei de jazer quando morrer. Agora escolho o glorioso renome, e porei alguma das troianas e das Dardânias de fundas cinturas, com ambas as mãos, a limpar as lágrimas das faces macias, no meio de lamentações incessantes, e assim ficarão sabendo que há muito eu estava afastado da guerra. Não me impeças de combater, por mais que me ames, não me convencerás.
A ele deu resposta a deusa Tétis dos pés prateados. Quanto àquilo que dizes, meu filho, é verdade que não fica mal afastar a morte escarpada dos companheiros acabrunhados. Mas a tua bela armadura são os troianos que a têm, bronze e refulgente. É ela que Heitor do elmo faiscante tem em cima dos ombros, ufano. Mas não penso que há muito mais tempo se ufanará, pois está perto da morte. Pela tua parte, não entres na confusão de ares, até que com os olhos aqui me veja regressar. De manhã cedo regressarei ao nascer do sol, trazendo belas armas da parte do soberano Hefesto. Assim dizendo, virou-se para de novo se afastar do filho, e ao voltar assim disse às marítimas irmãs: mergulhai agora no amplo regaço do mar, para verdes o velho do mar, e o palácio paterno e tudo lhe narrai. Pela minha parte ao alto Olimpo irei, para junto de Hefesto, famoso artífice, a ver se ele oferece a meu filho gloriosas armas reluzentes. Assim falou, e elas mergulharam de imediato nas ondas do mar. Para o Olimpo foi a deusa Tétis dos pés prateados, para trazer o filho armado armas gloriosas. Levaram-na, pois, os pés ao Olimpo, porém os aqueus, com fragor assombroso, de Heitor, matador de homens, fugiam, e chegaram às náuseas ao Helesponto. Mas os aqueus de belas quinêmides não conseguiam arrastar para longe dos dardos Patroclo morto, escudeiro de Aquiles. Mais uma vez chegavam perto dele o exército e os cavalos, e Heitor, filho de Príamo, na sua força igual a uma labareda. 3 vezes por trás pegou nele os pés o glorioso Heitor, ávido de o arrastar, e com voz alta chamava os troianos. 3 vezes os 2 ajantes, vestidos de bravura animosa, o repulsavam do cadáver. Mas ele, confiante na sua força, remetia de novo na refrega, e de novo ali se postava, gritando alto, pois recuava-se de todo a arredar pé. Tal como de uma carcaça os pastores do campo repulsar não logram o fulvo leão, grandemente esfomeado. Assim os 2 guerreiros ajantes não conseguiram afastar do cadáver Heitor Priamida. Mas agora o teria conseguido e ganhado glória indizível se a Alpelida não tivesse chegado Íris com pés de vento para lhe anunciar do Olimpo que se deveria armar, despercebida de Zeus e dos outros deuses. Era a Mandara, postando-se junto deles, proferiu palavras aladas. Levanta-te, Pelida, mais temível dos homens. Presta auxílio a Patroclo, por causa dele levantou-se à frente às naus o fragor tremendo da refrega. Matam-se uns aos outros na tentativa de defender o cadáver do morto, enquanto os troianos arremetem para o arrastar até Ilham Ventosa. Acima de todos, o glorioso Heitor está ávido de o arrastar, e o espírito incita-o a cortar a cabeça do pescoço macio, para espetar numa estaca da muralha. Levanta-te, não fiques aí deitado, que a reverência sobrevenha ao teu espírito, para que Patroclo não se torne joguete dos cães de Troia. Tu seria vergonha se o cadáver chegasse mutilado. Respondeu-lhe em seguida o divino Aquiles de pés velozes: Deusa Íris, qual dos deuses me mandou a ti como mensageira? Respondendo-lhe assim, falou a rápida Íris com pés de vento: Hera me mandou, esposa gloriosa de Zeus, mas não sabe o Crônida no seu alto trono, nem outro dos imortais que habitam no Olimpo coberto de neve. Respondendo-lhe, assim falou Aquiles de pés velozes: Como irei eu para a luta? São eles que têm as minhas armas. Não me deixe a minha mãe amada que me arme, antes que meus olhos a vejam regressar para mim. Pois prometeu trazer belas armas da parte de Hefesto. Não conheço nenhum outro cujas armas eu pudesse vestir, a não ser que fosse o escudeiro de Ajax Telamônio. Mas também ele, espero, está metido com os dianteiros, dando estocadas com a lança em defesa de Patroclo morto.
Respondendo-lhe assim, falou a rápida Íris com pés de vento. Também nós sabemos bem que eles têm tuas armas gloriosas, mas vai para a vale e mostra-te aos troianos assim como estás, na esperança de que aterrorizados os troianos desistam da batalha e para que os belicosos filhos dos aqueus exaustos possam respirar. Breve é o tempo de respiração na guerra. Tendo ela assim falado, partiu Íris com os pés velozes, levantou-se Aquiles, dileto de Zeus, e Atena lançou-lhe em torno dos ombros possantes a égide franjada. E em volta da sua cabeça pôs a divina entre as deusas uma nuvem dourada, e de Aquiles fez arder uma chama fulgente. Tal como quando a fumaça sobe da cidade e chega ao éter, lá longe de uma ilha sitiada por um exército inimigo, e todo dia os homens são postos à prova na guerra odiosa, a partir da muralha da cidade, e ao mesmo tempo que o sol se põe, ardem as fogueiras, umas atrás das outras, e nas alturas fulmina o brilho para ser visto pelos povos que habitam em redor. Para que venham com suas naus como repulsores da desgraça, assim da cabeça de Aquiles a luminescência chegou ao céu. Pôs-se de pé na vala, vindo da muralha, mas não se imiscuiu entre os aqueus, pois a mãe respeitava o vale do conselho. Ali posicionado gritou, e de longe Palas Atena ressoou. Porém, entre os troianos se levantou o turbilhão indizível, tal como é claro o som quando a trombeta ressoa sob a chusma de inimigos homicidas que sitiam uma cidade. Assim clara ressoou a voz do neto de Eco, e quando ouviram a voz de bronze do neto de Eco, a todos se desanimou o coração. Até os cavalos de belas crinas puxaram para trás os carros, pois pressentiam no espírito a desgraça. E os cocheiros amedrontaram-se quando viram o fogo incansável, terrível, por cima da cabeça do magnânimo filho de Peleu ardendo, pois fê-lo arder a deusa Atena de olhos esverdeados. 3 vezes por cima da vala gritou bem alto o divino Aquiles. 3 vezes ficaram aturdidos os troianos e seus famosos aliados, e logo ali morreram 12 dos melhores homens, no meio das suas próprias lanças e dos seus carros. Porém os aqueus, com regozijo, tiraram Patroclo para longe dos dardos e depuseram-no numa padiola. Em torno dele os caros companheiros choravam, atrás seguia Aquiles de pés velozes, vertendo lágrimas escaldantes quando viu o amigo fiel deitado na padiola e golpeado pelo bronze afiado, pois mandaram-o para a guerra com cavalos e com carro, mas nunca mais ele o recebeu à sua chegada. Era a rainha com olhos de plácida toura, mandou o sol incansável, mas contrariado para as correntes do oceano. O sol pôs-se e os divinos aqueus fizeram uma pausa nos possantes combates e na guerra equitativa. Por seu lado, os troianos, regressados dos potentes combates, desatrelaram dos carros os céleres cavalos e reuniram-se na assembleia antes que lhes ocorresse jantar. Ficaram de pé enquanto durou a assembleia e nenhum ousou sentar-se. A todos tomava o terror, porque Aquiles se mostrara, ainda que havia muito se abstivesse da luta dolorosa. Entre eles começou a falar o prudente Polidamante, filho de Panto. Só ele olhava para trás e para frente. De Heitor era companheiro e na mesma noite tinham nascido. Mas um vencia pelas palavras, outro muito mais pela lança. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. De vários lados refleti sobre isso, ó amigos. Por mim entendo que devereis regressar à cidade. A aurora divina não espereis na planície junto das naus. Estamos longe da muralha. Enquanto aquele homem contra o divino Agamenon está virado, mais fácil eram os aqueus de combater. Também eu me alegrei quando passei a noite junto das naus, na esperança de que tomássemos as nossas curvas. Mas agora tenho um medo terrível da voz do Pelida. De tal forma é seu ânimo sobranceiro que não quererá ficar na planície, onde os troianos e aqueus participam ambos no meio da fúria de Ares.
Não, ele combaterá para alcançar a cidade e as nossas muralhas. Vamos, portanto, para a cidade, obedecei-me, assim será. Por agora, a noite ambrosial refreou Pelida de pés velozes. Se amanhã vier ao nosso encontro e nós aqui estivermos, lançando-se com as suas armas, bem o ficarão a conhecer alguns de nós. Aliviadamente chegará a sacra ilha quem conseguir fugir, mas a muitos os troianos comerão os cães e os abutres. Que longe do meu ouvido fique tal coisa, se obedecermos às minhas palavras, apesar de acabrunhados, essa noite manteremos as forças na ágora, e a cidade protegerão as muralhas e os altos portões e as respectivas portas lá metidas, grandes e bem polidas e fechadas. De manhã, ao nascer da aurora, armados com armaduras, nos posicionaremos nas muralhas, e pior será para ele, se quiser vir das naus para combater conosco pela muralha. De regresso às naus ele irá, após ter saciado da corrida os corcéis de pescoço arqueado, conduzindo-os em volta da cidade. Mas o ânimo não o deixará forçar a entrada, nem a saqueará. Antes disso, terão comido os rápidos cães. Fitando-o com sobrolho carregado, lhe disse Heitor do elmo faiscante: Polidamante, aquilo que tu disseste já não é do meu agrado. Tudo que nos mandas para a cidade, para lá ficarmos encurralados, não estáis já fartos de estar desencurralados dentro dos muros? Outrora falavam todos os homens mortais da cidade de Príamo, como estava repleta de ouro e de bronze, mas agora os belos haveres se perderam das casas, pois muitas riquezas, a frígia e agradável Meônia, foram vendidas, desde que se encolerizou o grande Zeus. Agora que o filho de Crono, de retorcidos conselhos, me otorgou obter a glória junto das naus e encurralar os aqueus perto do mar, tu, ó estulto, apresentas tais conselhos entre o povo. Nenhum dos troianos te dará ouvidos, não o permitirei, mas agora aquilo que eu disser obedeçamos todos. Agora, por todo o exército, tomai a vossa refeição em grupo. Não vos esqueçais da vigia, mantende-vos acordados, cada um de vós. Quem dentre os troianos em demasia se preocupar com haveres, que os reúna e dê-os ao povo, em festim comum. Será melhor que sejam eles a tirar proveito do que os aqueus. De manhã cedo, ao nascer da aurora, armados com armaduras, despertaremos a guerra aguçada junto das côncavas naus. Se na verdade, junto das naus se levantou o divino Aquiles, pior será para ele, se assim quiser. Pela parte que me toca, não fugirei da guerra funesta, mas frente a frente ficarei em pé diante dele, quer seja ele a vencer, quer seja eu, igualitário ao Deus da guerra, e mata quem quer matar. Assim falou Heitor, ao que os troianos aplaudiram, estulto, pois o juízo lhes tirara Palas Atena. A Heitor, que dera maus conselhos, louvaram, mas a Polidamante ninguém louvou, ele que dera excelente conselho. Em todo o exército tomaram o jantar, porém os aqueus toda a noite lamentaram Patroclo chorando. Entre eles foi o Pelida que iniciou o violento lamento, posando as mãos assassinas no peito do companheiro, gemendo constantemente como leão barbudo, cujas crias arrebatou algum caçador de corças na densa floresta. E o leão, chegando depois, aflige-se e percorre muitas clareiras no rastro do homem, na esperança de o apanhar, pois raiva sinistro domina. Assim, com profundos suspiros, falou ele aos mirmidões. Ah, como foi vã a palavra que proferi naquele dia em que procurei animar o herói Menécio no nosso palácio. Disse-lhe que a Opunte eu lhe traria o filho glorioso, depois de ter saqueado Ilion com despojos que lhe caberiam. Mas aos homens não fazei-os cumprir todos os pensamentos, pois ambos estamos fadados para vermelhar de sangue a mesma terra que em Troia. Nem me receberá no palácio ao meu regresso o velho cavaleiro Peleu, nem Tétis minha mãe, mas será aqui que a terra me cobrirá.
Visto que agora, ó Patroclo, irei depois de ti para debaixo da terra. Não te sepultarei antes que para cá eu tenha trazido as armas e a cabeça de Heitor, assassino de ti, magnânimo, e na tua pira funerária cortarei a garganta de 12 gloriosos filhos dos troianos, irado porque foste chacinado, até lá jazerás assim como estás junto das naus recurvas. E à tua volta, troianas e dardâneas, de fundas cinturas, chorarão dia e noite, vertendo lágrimas. Elas que nós próprios obtivemos pela força e pela lança comprida, quando saqueamos as ricas cidades de homens mortais. Assim dizendo, aos companheiros ordenou o divino Aquiles que colocassem uma grande trípode em cima do fogo, para depressa lavarem de Patroclo a ensanguentada imundície. Colocaram sobre o fogo ardente a trípode para aquecer a água. Nela verteram água para o banho, por baixo puseram lenha. O fogo cobriu a barriga da trípode e a água ficou quente. Assim que a água ferveu no caldeirão de bronze, foi então que o lavaram e o ungiram com azeite, enchendo-lhe as feridas com um unguento de 9 anos. Depuseram-no na cama e cobriram-no com linho macio dos pés à cabeça e por cima com uma alva vestimenta. Depois, toda a noite, em torno de Aquiles, de pés velozes, os mirmidões lamentaram Patroclo com lágrimas e gemidos. Mas por seu lado falou Zeus a Hera, sua esposa e irmã. Conseguiste, ó Hera, rainha com olhos de plácida tora, espicaçar Aquiles de pés velozes. Na verdade, foi de ti própria que nasceram os aqueus de longos cabelos. A ele deu resposta a Hera, rainha com olhos de plácida tora. Crônida terribilíssimo, que palavra fosse tu dizer? Até um mortal se dispõe a fazer o que pode por outro homem, um que é mortal e não é dotado de muitas ideias. Como então eu, que afirmo ser a mais excelsa das deusas, por 2 razões, pelo nascimento e porque tua esposa sou chamada, tu que reges todos os deuses imortais, como não haveria eu de cozer desgraças para os troianos? Enquanto desse modo entre si assim diziam essas coisas, ao palácio de Hefesto chegou Tétis dos pés prateados, palácio imperecível, astral, eminente entre as casas imortais e brônzeo, que construíra o próprio Deus de pé manco. Encontrou-o transpirado e atarefado de roda nos foles. É que ele fabricava trípodes, 20 ao todo, para ficarem de pé em volta do muro da sua casa bem construída. E rodas de ouro colocava sob a base de cada uma para que entrassem automáticas na reunião divina e de novo voltassem à casa. Maravilha de se ver. Nesse estado de aperfeiçoamento estavam já. Faltava pôr-lhes as orelhas trabalhadas, mas ela lhe preparava-as e fabricava os rebites. Enquanto ele trabalhava essas coisas com perícia excepcional, aproximou-se dele Tétis, a deusa dos pés prateados. Acercava-se Cáris do véu brilhante que a viu. A bela Cáris que o deus ambidestro desposara, pegando-lhe na mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome. Por que razão vens à nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas, mas chega-te mais à frente para que te ofereça hospitalidade. Assim falando, caminhou à frente a divina entre as deusas. Fê-la sentar num tronco cavrejado de adornos prateados, belo e bem trabalhado. Sob o trono havia um apoio para os pés. Depois chamou Hefesto, o famoso artífice, e assim disse: Hefesto, chega aqui, Tétis precisa de qualquer coisa de ti. Respondendo-lhe, assim falou o famoso deus ambidestro: Então, na verdade, está aí dentro uma deusa terrível e veneranda. Ela que me salvou quando me sobreveio a dor após longa queda, por vontade de minha mãe, essa cadela que me quis esconder por eu ser coxo. Então teria eu sofrido dores no coração se Eurínome e Tétis não me tivessem acolhido ao colo. Eurínome, filha do oceano, rio que flui em sentido contrário.
Com elas, durante 9 anos, forjei muitos objetos belos, pregadeiras e recurvas pulseiras e cálices e colares, em sua côncava gruta, e à minha volta a corrente do oceano fluía, espumando corrente inominável, nenhum outro sabia de mim. Ninguém entre os deuses nem entre os homens, mas Tete e Eurino me sabiam. Elas que me salvaram, agora é Tétis que chega à nossa casa. Por isso incumbe-me de retribuir a Tétis dos lindos cabelos todo o preço da minha vida. Mas tu coloca-lhe à frente belas oferendas de hospitalidade, enquanto eu ponho os foles e todos os instrumentos à parte. Falou e levantou-se da bigorna, qual colosso ofegante, coxeando, mas as pernas por baixo dele eram ágeis, colocou os foles longe do fogo e todos os instrumentos reuniu numa arca de prata. Todos de que se servira, com uma esponja limpou a cara e os 2 braços, assim como o pescoço possante e o peito irusto. Depois vestiu uma túnica e agarrou num cetro robusto. Saiu porta fora a coxear para dar apoio ao soberano. Correram 2 servas douradas, semelhantes a moças vivas. Nelas há entendimento no espírito, são dotadas de voz e de força e conhecem o trabalho dos deuses imortais. Foram estas que se apressaram a apoiar o amo, que foi a coxear até onde estava Tétis e sentou-se num trono luzente. Acariciando-a com a mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome. Por que razão vens à nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas, exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, se for suscetível de cumprimento, e cumpri-la eu puder. Em seguida lhe respondeu Tétis, vertendo lágrimas. Hefesto, haverá alguma das deusas no Olimpo que tenha sofrido no espírito dores funestas como as que, além de todas as outras, Zeus Crônida me deu a mim? Entre as filhas do mar, fui eu que ele deu a um mortal para me subjugar. A Peleu é ácida, e aguentei a cama de um homem, contrariada. Por causa da velhice funesta, jaz ele acabado no palácio, mas outras são as minhas dores. Um filho ele me deu para gerar e criar, excelso entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. Fui eu que o criei como árvore em fértil pomar, mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion para combater os troianos. Porém nunca mais o receberei de novo regressado para casa, no palácio de Peleu, enquanto ele vive e contempla a luz do sol. Sofre, embora eu vá ter com ele, em nada posso ajudar. A donzela que lhe deram como prêmio, os filhos dos aqueus, novamente dos seus braços atirou o poderoso Agamenon. Desgostoso por causa dela, dava cabo do coração, só que os troianos encurralaram os aqueus junto das popas e não os deixavam sair. Os anciãos dos argivos dirigiram-lhe súplicas e prometeram-lhe muitos presentes gloriosos. Então, embora se recusasse ele próprio a afastar a desgraça, vestiu Patroclo com as armas que eram suas e mandou-o para a guerra, e com ele foi uma hoste numerosa. Todo dia combateram de volta das portas esqueias, e nesse mesmo dia teria ele tomado a cidade, se Apolo não tivesse matado o filho de Menécio, fazedor de muitos males, entre os dianteiros, assim outorgando a glória a Heitor. É por isso que estou perante os teus joelhos, na esperança de que queiras dar a meu filho, de rápido destino, um escudo, um elmo, belas quinêmides, bem ajustadas aos tornozelos de uma coraça. Pois a armadura que outrora foi dele, perdeu-a o fiel amigo, subjugado pelos troianos. Quanto a meu filho, jaz no chão de ânimo angustiado. Respondendo-lhe, assim falou o famoso deus ambidestro: anima-te, que tais coisas não te apoquentem o espírito. Provera que eu fosse capaz de assim o esconder longe da morte dolorosa, quando sobrevier o terrível destino. Do mesmo modo como serão dele belas armas, tais que se admirará quem no futuro dentre muitos homens as vir.
E assim dizendo, deixou ali, dirigiu-se a seus foles, que virou para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. E os foles, 20 ao todo, sopravam sobre fornilhos, expirando uma pronta rajada com todo tipo de força, às vezes para o apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, consoante Hefesto queria e o trabalho exigia. Lançou para o fogo bronze renitente e estanho e ouro precioso e prata. Logo em seguida, colocou sobre o suporte uma grande bigorna, com uma das mãos pegou num martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande e robusto, todo lavrado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante, triplo e refulgente, e daí fez um talabarte de prata. 5 eram as camadas do próprio escudo, e nele cinzelou muitas imagens com perícia excepcional. Nele forjou a terra, o céu, o mar, o sol incansável e a lua cheia, e todas as constelações grinaldas dos céus, as Pleiades, as Íades e a força de Órion, e a Ursa, que chamam de carro, cujo curso resolve sempre no mesmo sítio, fitando Órion. Dos astros, só a Ursa não mergulha nas correntes do oceano. E fez 2 cidades de homens mortais, cidades belas. Numa havia bodas e celebração. As noivas saídas dos tálamos, sob rochas lampejantes, eram levadas pela cidade, e muitos entoavam o canto nupcial. Mancebos rodopiavam a dançar, e no meio deles flautas e liras emitiam o seu som. As mulheres estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas. Mas o povo estava reunido na ágora, pois surgira ali um conflito, e 2 homens discutiam a indenização por outro, assassinado. Um deles afirmava ter pagado tudo em declarações ao povo, o outro negava-se a aceitar que o fosse. Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. O povo incitava ambas as partes, a ambas apoiando. Os arautos continham o povo, mas os anciãos estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, segurando nas mãos os cetros dos arautos de voz penetrante. Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. Jaziam no meio 2 talentos de ouro para serem dados àqueles dentre eles que proferisse a sentença mais justa. Mas por volta da outra cidade estavam 2 exércitos refulgentes de armas. 2 alternativas lhe aprouveram, ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em 2. Todo o patrimônio que continha a cidade aprazível. Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada. As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam em pé a muralha, e com ela os homens já idosos. Os outros saíam, liderados por Ares e Palas Atenas, ambos de ouro e de ouro revestidos, belos e altos nas suas armas, como os deuses que eram, salientes no meio dos outros. Os homens eram menores. Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada, num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos, aí se posicionaram revestidos de fulvo bronze. Depois saíram 2 vigias para longe da hoste, à espera de ver chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos, que chegaram depressa. Atrás deles seguiam 2 pastores, deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo, ao verem-nos contra eles, se atiraram os soldados e depressa cortaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos de ovelhas brancas. E em seguida mataram os pastores, mas os sitiadores não ouviram a grande confusão de bois, sentados à frente dos lugares da assembleia, e logo montaram nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa. Posicionando-se, combateram junto das correntes do rio e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze. Com eles estava a discórdia e o tumulto e o destino fatal, que agarrava num homem vivo e recém-atingido e noutro incólume, e a outro já morto arrastava por entre a turba pelos pés. A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. Participavam na luta e combatiam como homens vivos e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros.
Pôs também uma leira amena, terra fecunda, ampla e 3 vezes arada. Nela muitos lavradores conduziam as juntas para aqui e para acolá. Quando davam a volta, ao chegarem à meta do campo, acorria um homem a pôr-lhe nas mãos uma taça de vinho doce como mel. E os lavradores davam a volta nos sulcos, desejosos de atingir o termo do fundo lavradio. A terra negrejava para trás, semelhante à terra arada, embora fosse de ouro. Deveras fabricou uma maravilha. Pôs também uma propriedade régia onde trabalhavam jornaleiros, segurando nas mãos foices afiadas. Alguns molhos caíam no chão na carreira do alfange. Outros por homens eram atados com palha torcida. 3 atadores estavam presentes. Porém, por trás, rapazes recolhiam as paveias e traziam-nas nos braços, sempre à disposição. O rei, em silêncio no meio deles, assistia a ceifa em pé, de cetro na mão, jucundo no coração. À distância, debaixo de um cavalo, os arautos preparavam a refeição, desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita cevada branca, as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. Pôs ainda uma vinha bem carregada de cachos, bela e dourada. Negras eram as uvas e segurou-as em toda a extensão, com esteias de prata. Estendeu em volta uma trincheira azul e ao redor uma sebe de estanho. Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam os vindimadores quando era altura de vindamar a vinha. Virgens e mancebos, com ingênuos pensamentos, o fruto de sabor de mel, transportavam em cestos entretecidos. No meio deles, um rapaz dedilhava com amorosa saudade a lira de límpido som. Na sua voz aguda e delicada, entoava o canto dedicado a Lino, e os outros, com sentorizado estampido, seguiam na dança de pés saltitantes, com uivos de alegria. Fez também uma manada de bois de chifres direitos, as vacas fê-la de ouro e de estanho. Com mugidos se apressaram do estábulo para a pastagem, para junto do rio cheio de murmúrios, e do cadavial ondulante de ouro eram os boeiros que acompanhavam os bois, 4 ao todo, e seguiam-no 9 cães de rápidas patas. Mas 2 medonhos leões, entre o gado que ia à frente, agarravam um touro de urros profundos, que mugia alto ao ser arrastado. Perseguiam-no os cães e os mancebos. Os leões tinham já rasgado o couro do enorme boi e devoravam as vísceras e o negro sangue, enquanto em vão os boieiros os afugentavam, excitando os cães velozes. Porém, esses tinham medo de morder os leões, mas ficavam ali ao pé, ladrando e desvaiando os saltos. Fez também o famoso deus ambidestro uma pastagem situada num belo vale, grande pastagem de brancas ovelhas, com redis, toldos, casebres e currais. Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambidestro, semelhante àquele que outrora na Ampac Nossos Dédalo concebeu para Ariadne de belas tranças. Mancebos e virgens que valiam muitos bois dançavam, segurando os pulsos uns dos outros. Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam túnicas bem tecidas. Suaves luzidias de azeite, elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas de ouro, que pendiam de talabartes de prata. Eles corriam com pés expertos e grande era a facilidade, tal como quando um oleiro experimenta sentado à roda, ajustada entre suas mãos, a ver se gira, ou então corriam em filas, uns em direção aos outros. Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante e deslumbrada, e 2 acrobatas no meio deles rodopiavam para cima e para baixo, eles que lideravam a dança.
Colocou ainda a grande força do rio Oceano à volta do último rebordo do escudo bem forjado. Mas depois que forjou o escudo grande e robusto, forjou para Aquiles uma couraça mais luzente que o fogo, e forjou um elmo pesado e ajustado às têmporas, belo e bem lavrado, e por cima pôs um penacho dourado. Forjou ainda as quinêmides de estanho moldável. Depois que fabricou todas as armas, o famoso deus ambidestro pegou nelas e depositou-as à frente da mãe de Aquiles. Como um falcão, saltou ela do Olimpo coberto de neve, levando da parte de Hefesto as armas refulgentes. Fim do 18º canto. Volto, como sempre, assim que possível, com o 19º.